Bem-vindos, galera, esse é o Opa, não, na verdade esse é o portal Canalize. Estamos aqui no YouTube, invadindo o YouTube da Canalize. E o que é a Canalize, gente? É um portal de notícias sobre maconha medicinal, um portal que visa trazer informações seguras pra gente, tá bom? Eu tô aqui, Caio, do Cozinha 420, você já me conhece, invadindo aqui por quê? Porque esse é um Canalize Collab. E o que é o Canalize Collab? É um espaço de colaboração entre criadores de conteúdo canábicos e esse portal aqui que está abrigando essa bagaça toda, esse movimento muito legal de trazer mais informação acerca da nossa amada cannabis. Demorou? Eu tô convidado aqui por eles para trazer para vocês um pouco sobre a ciência por trás da culinária canábica. E hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre esse tema que tanto fascina e atormenta também a vida do maconheiro brasileiro e por que não dizer mundial, a descarboxilação. Então solta a vinheta e vamos que vamos. Antes de começar, você já sabe o que tem que fazer. Se inscreve aqui nesse canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, comenta, fala o que você gostaria de ver aqui no Canalize, dá sua crítica, sua sugestão, faz o que você quiser. Também não esquece de procurar a gente no Cozinha 420 se você não é inscrito lá ainda. Me procura nas redes sociais do Cozinha, minhas redes pessoais. É isso aí, dá uma força pro nosso trabalho. Essa produção aqui, o Canalize Collab, é uma coprodução Cozinha 420, então valorize o nosso trabalhinho aí enquanto produtores de conteúdo também. E vamos que o bagulho é louco e eu tô ansioso para começar a falar sobre isso, que eu já falei pouco, né? Sobre descarboxilação. Mas sempre cabe um pouco mais, sempre cabe. Bom, gente, o que é descarboxilação? Antes da gente responder essa pergunta, né? Antes da gente destrinchar o que é essa palavra cabeluda aí, bizarra e tal, que causa calafrios no maconheiro, principalmente naquele que teve preguiça de estudar química, né? Então, antes da gente saber isso, vamos entender por que a gente precisa entender o que é a descarboxilação. Bom, a descarboxilação é um processo que torna o THC. Entendeu? Por quê? Porque o THC, quando ele está na planta, lá no começo, quando a planta é crua, na verdade ele é o THCA. É o mesmo composto, porém na sua forma ácida. E se ele está aí nessa forma ácida, ele não dá barato, tá bom? E isso acontece com todos os canabinoides da maconha, eles estão todos lá na sua forma ácida. Então tem o THCA, o CBDA, o GBDA e por aí vai. E o processo que torna esses canabinoides ativos do jeito que a gente gosta é a descarboxilação. E a descarboxilação nada mais é do que uma degradação desse composto, né? Dessa molécula de THC. Então vamos explicar mais bonitinho. Tecnicamente, descarboxilação é o seguinte. Anota aí, caralho. Descarboxilação é uma reação química na qual um composto carboxila se desprende de uma molécula na forma de dióxido de carbono. Caralho, agora fudeu mais ainda. Mas calma que a gente vai explicar a parada. A coisa é muito simples, gente. O THC, ele é o que? É uma molécula. As moléculas, elas são, grosso modo, os tijolinhos que constituem a matéria, né? Tudo é formado por moléculas, nós também, a maconha não é diferente, e uma dessas moléculas, entre tantas outras, é o THC, né? Existem moléculas variadas, o THC é uma delas, outros canabinoides também são outras moléculas, e eles são ali os tijolinhos que, quando estão todos juntos, constituem o tecido do que é a flor, a planta de cannabis e por aí vai. Esses tijolinhos, eles são construídos pelo quê? Vamos lembrar das aulas de química lá quando a gente era criança. Eles são construídos por átomos, né? Eles têm também os seus tijolinhos que formam ali a molécula. Isso são o quê? São os átomos. E os átomos, para facilitar o trabalho dos cientistas, eles são agrupados, né, de acordo com características de semelhança e por aí vai. E esses grupos recebem nomes. Um desses grupos é o grupo carboxila, que é um grupamento orgânico presente em compostos ácidos. Se ligou como tudo se conecta em algum momento? Então quer dizer, o THCA, ele é um composto ácido e a gente precisa perder essa característica da acidez para ele ficar psicoativo. E para isso a gente precisa passar por esse processo que chama descarboxilação, que nada mais é do que desprender aí esse azinho, né? Esse conjuntinho de átomos que formam aí esse pedacinho dessa molécula, entendeu? Parece complexo, mas tudo isso na prática nada mais é do que queimar a erva. Por quê? Porque quando a gente está
fumando um baseado ou quando a gente faz um azeite, né, medicinal e tudo mais, a gente precisa sempre do calor. O calor é que ele provoca essa reação química, né? A exposição ao calor faz com que um grupo se desprenda na forma de dióxido de carbono. Se ligou, gente? Vocês estão percebendo a parada aí de dióxido de carbono? Ou seja, pluf, fumacinha, virou fumaça, já era, partiu, entendeu? Quando a gente coloca em combustão ali, outras coisas também entram em dióxido de carbono, né? Também viram dióxido de carbono. Então, essas coisas elas estão muito mais próximas da nossa realidade do que a gente imagina e elas são mais fáceis de entender do que a gente imagina. Basta a gente abrir a cabeça e não ter medo, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente já sabe o que é um grupo carboxila, a gente já sabe que a descarboxilação nada mais é do que tirar esse grupo ali do composto total, que é o THC, e que esse processo é muito necessário, ele é importantíssimo para que a gente tenha o famoso barato, né? Algumas ressalvas são importantes. É importante saber que os canabinoides na sua forma ácida também têm efeitos terapêuticos. Por isso que tem o famoso óleo full spectrum, que combina a cannabis em diferentes graus de processamento, que é justamente para pegar todas essas características e todas essas fases dos canabinoides, vamos dizer assim, né? Dito isso, se a pessoa está procurando um efeito mais específico, seja para um uso adulto, ou seja para um uso medicinal que precise de canabinoides descarboxilados, né, que precise dos canabinoides ativos, sempre vai ser necessário passar por esse processo. Seja você que está interessado aí num uso adulto da coisa, ou seja você que tem necessidades médicas, que é paciente, que precisa de um canabinoide ativo para que tenha efeitos específicos contra epilepsia, enfim, autismo, depressão ou tantas outras condições onde a cannabis pode ajudar. Enfim, você vai precisar fazer o processo de descarboxilação. Esse processo ele se dá de duas maneiras. Ou ele acontece naturalmente pela oxidação, né? Ou seja, o contato com o oxigênio, que nada mais é do que a vida, né? O negócio está lá existindo. Isso acontece com as frutas, isso acontece com os corpos depois que eles morrem, acontece com as folhas, acontece com tudo, né? É o processo de apodrecimento. Durante esse processo, durante a oxidação, os canabinoides eles vão perder essa molécula ácida e aí eles vão se tornar ativos. Mas esse processo é muito demorado naturalmente, é por isso que a gente submete a cannabis ao calor. E a gente submete ela ao calor de várias maneiras. Claro que existe a maneira clássica, né, que é fumar, mas a gente não pode esquecer que muito provavelmente essa não foi a primeira maneira que o ser humano descobriu, né? É muito provável que o ser humano tenha aquecido a cannabis por outros motivos, para ter um uso culinário ou ritualístico, e ali ele descobriu os efeitos psicoativos da erva. Saiba disso, meu amigo. Às vezes as pessoas vêm e perguntam para mim, Caio, precisa descarboxilar mesmo? Sim, sempre precisa descarboxilar. Ah, Caio, mas eu fiz de um jeito que eu coloquei a erva na manteiga e deixei 2 horas no fogo e eu não fiz a descarboxilação. Claro que fez, você só fez por outro processo. Por falar nisso, vamos falar sobre as maneiras como a gente pode fazer a descarboxilação em casa com a nossa erva. Apesar dessa introdução que parece super complicada, gente, descarboxilar é muito fácil. Existem pessoas que optam pelo caminho do rigor absoluto. Eu não sou desse tipo, confesso pra vocês, não tô falando que é desprezível esse tipo que não tem que fazer, ao contrário, a indústria, por exemplo, precisa ter rigor absoluto, precisa saber tudo certo nos mínimos detalhes, mas ele tem acesso a outras formas de medição das coisas. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma descarboxilação, seja o método que a gente escolher, vai ter alguma perda. E você não precisa ficar aí magoado, porque o método que a maioria das pessoas já usa, que é fumando, também tem perda. Tá bom? Então se você está fumando, você não está consumindo todo o THC que tem ali dentro daquela ganja que você está fumando. E por consequência, se você vai descarboxilar, um pouquinho talvez se perca no meio do caminho, mas não é nada grave, não vai interferir no resultado final, no efeito que você deseja. Para descarboxilar, como a gente já disse, você tem que submeter ao calor. E existem formas mais seguras e formas menos seguras de fazer isso. Eu considero que as formas mais seguras são quando você tem um controle exato de temperatura e tempo. Para você fazer no forno da sua casa, existem duas maneiras. Se o seu forno é um forno um pouco mais profissional, um pouco mais legal, ou se você tem um forninho elétrico, por exemplo, que tem uma gradação maior de temperatura, você pode fazer por 40 minutos a 110 graus.
Aí você pode falar assim, ai Caio, mas eu vi uma tabela que fala 38 minutos a 112. Aí vem outra pessoa e fala, eu vi uma que fala 45 minutos a 105. Existem variações, gente. Existem variações e nenhuma delas vai trazer a descarboxilação perfeita. A curva de conversão do THCA no THC, ela tem pequenas diferenças que vão variar de acordo com a temperatura a qual você está submetendo a ganja e também com relação ao tempo que você está submetendo a ganja em determinadas temperaturas. Então todas essas variantes vão criar descarboxilações que vão ter resultados com pequenas diferenças, mas todos vão estar ali em volta de mais ou menos entre 90% a 80% de aproveitamento dos canabinoides. Quando você for fazer a extração depois, você ainda vai perder aí mais uns 5, 10% e tá tudo bem. 80% dos canabinoides total já é mais do que a gente consome quando a gente fuma, por exemplo. Quem fuma, né? Como eu. Então, como eu disse, você pode colocar por aproximadamente 40 minutos numa temperatura de 110 graus, com o forno sempre pré-aquecido, tá bom, gente? Pré-aqueça o seu forno por 15 minutos antes, porque é muito importante esse choque térmico da ganja, que ela seja agredida por esse calor excessivo, para que isso ajude no processo de desprendimento de forma rápida, sem degradar o THC, sem transformar em outros compostos e por aí vai. Agora, ai Caio, mas eu não tenho um forno elétrico, então você vai fazer no forno normal, 150 a 160 graus, por 15 minutos. Putz, Caio, mas o meu forno mínimo é 180. Tem duas informações bacanas aí pra você. Se o seu forno é velho, pode ter certeza absoluta que tem uma quedinha de temperatura. Então eu arriscaria numa boa fazer aí na temperatura mínima por 10 minutos, testar, faz por 12, vai achando ali no máximo 15. No geral dá certo. Ou você pode fazer a técnica de abrir ali o forno, colocar uma toalhinha ali para ele ficar entreaberto e aí você vai fazer como eu disse antes, 40 minutos por mais ou menos 110, porque o forno no mínimo com a toalhinha ali entreaberta ele vai perder bastante temperatura e vai ficar por volta dos 110. Se você quiser aprender isso melhor, você pode ir lá no nosso canal, clica aqui que vai ter o linkzinho também, mas aqui nesse vídeo a gente está se debruçando sobre a parte científica da coisa, né? Então é muito legal você conseguir juntar tudo para quê? Para ser um maconheiro cabeção em todos os sentidos. Putz, Caio, mas o lance é o seguinte... Onde eu moro não tem forno. Ah, faz no micro-ondas, amigo. 1 minuto e meio a 3 minutos. Não, não tem micro-ondas, não tem sol, não tem nada. Só tem um fogão. Porque é sério, tem gente que chega pra mim e lança essa e por isso que existe também a maneira de você fazer a descarboxilação na água fervendo ou até mesmo diretamente na manteiga, por exemplo. Existe uma receita que tá lá no canal também, mas que eu vou dar um adiantamento aqui pra vocês que é muito simples, que nada mais é do que manteiga, vamos dizer 100 gramas de manteiga com 10 gramas de erva, com um monte de água na panela. Você vai ferver isso por 2 horas e aí depois você vai coar e vai levar para a geladeira para que separe a gordura da água. Esse processo de ferver por 2 horas vai dar tempo de descarboxilar e de extrair. Qual que é a diferença desse processo para o processo no forno, por exemplo? No forno a gente tem muito mais controle. Muito mais controle. Você tem uma noção muito certeira de que você vai ter ali uma descarboxilação de pelo menos 80% de conversão. Agora, na água já é mais complexo, depende do fogão, depende se vai ferver muito, se vai ferver pouco, se você vai estar atento, se vai começar a queimar, você tem que estar muito mais ligeiro. Então, eu prefiro fazer no forno sempre, mas estão aí todas as possibilidades para você. Basicamente é isso, meu povo. Se você gostou, por favor, já faz o favor de deixar o seu like aqui, se inscreve aqui no canal da Canalize, porque não só eu, como outros criadores de conteúdo estão aqui também fazendo colaborações com produção do Cozinha 420. Ah, garoto! E garota, e garote! É verdade, estamos aqui trincando, né? Sempre valorizando a diversidade. E se você gostou da parada, eu falei para dar um like já, o que mais? Se inscreve. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo, né? Porque tem muita gente precisando de informação acerca de cannabis, tá? Compartilha aí com todo mundo que tá precisando de informação, compartilha esse vídeo, compartilha o canal. Me segue também nas minhas redes sociais, vai lá no Cozinha, segue a gente no canal, no Instagram, na porra toda, vai aparecer aqui todos os endereços ao redor da tela, tá bom? E, poxa, esteja aqui com a gente, semana que vem tem novos vídeos aqui na Canalize, vai ter vídeo meu, vai ter vídeo do Maca, vai ter vídeo da Dandara, vai ter vídeo com o Logan, vídeo
pra caramba, um trabalho muito legal, muito bem feito. O pessoal da Canalize, muito obrigado por convidar a gente, muito obrigado pela confiança. E é isso aí, galera. Agora eu vou me medicar. Beijos.